Boa tarde, gente. Tudo bem? Espero que estejam descansados. Bom que vocês vieram para a nossa segunda aula. Hoje a aula é mais técnica, mas não de um jeito chato. Eu e o Marco, a gente estava até comentando agora há pouco, né, que ele usa um termo muito legal para essa aula, que é uma desmistificação da governança da internet, dessa parte que a gente acha que é mais difícil, né, porque é uma parte técnica mesmo. Então, hoje, o que a gente quer passar para vocês é como que a internet está funcionando em infraestrutura, então, desde cabos submarinos, né, cortando ali vários países, várias regiões, depois esses protocolos, né, de rede, como que eles estão se conversando, para aí a gente até pegar um caso mais prático, que foi recente agora da guerra Rússia e Ucrânia, que teve total envolvimento dessa parte de governança da internet nessa guerra, né? Então, você consegue desligar um país da internet, por exemplo? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão hoje, para amanhã a gente dar uma continuidade numa camada ali de conteúdo mesmo da internet. Então, antes de entender o conteúdo, acho que é vital a gente entender o que está por trás de toda essa infraestrutura que possibilita a rede. Hoje, a expertise do tema é do Marco, então ele vai conduzir a aula com vocês. Muito obrigado pela introdução, já que... olá, pessoal. Já coloco vocês na categoria de sobreviventes, então, muito obrigado por estarem aqui no dia 2. Prometo que a gente vai tornar isso o mais interessante possível. E nota bem importante, tá? Quem tiver Nokia tijolão pode também, tá? Mas a recomendação é que vocês tenham um celular em mãos que vai rolar uns QR Codes. Eu não sei o quanto tá legal o projetor, a gente vai descobrir juntos. Talvez eu projete aqui, mas o mais legal é que vocês possam interagir, porque hoje vai ter umas coisas que, para vocês terem dimensão dessa aula, eu separei algumas coisas que são para vocês mesmos poderem fazer. Porque é muito legal o cara vir aqui e falar a internet é fácil, né? Aí você fala, é fácil para você. Então, eu separei alguns links que vão já dar umas ferramentas para vocês começarem a ter uma noção para se aprofundar, porque é um pouco aquilo que eu puxei ontem. A demanda de relações internacionais, de direito, é cada vez mais que nós tenhamos uma compreensão a mais disso daí, porque o pessoal que já está no mercado não tem, e acaba resultando em umas decisões bastante esdrúxulas, que para o pessoal que já está um pouco mais envolvido, pensa, poxa, como é que essa decisão foi chegada? Então, a gente tem uma certa responsabilidade de começar a aprender um pouco a mais. Tá? Vai ter, quem quiser já deixar um celularzinho mais ou menos à mão, é recomendável. Não sei se vocês lembram do nosso maravilhoso gráfico. Hoje a gente deu uma cortadinha nele. Então, toda aquela parte lá azul bonita de conteúdo, a gente vai dar uma esquecida por hoje, lembrando que elas são em cascata. Então, começa aqui, vai para cá e incide lá. Ou seja, a gente está discutindo a camada de conteúdo? Não. A camada de conteúdo existe sem as camadas que a gente vai discutir hoje? Não. Então, essa é a questão. Tá? Para toda a fundamentação do que vai acontecer ali em cima, a gente tem que entender o que está acontecendo embaixo. Você pode avançar para mim, por favor? Muito obrigado. E o que está acontecendo lá no maior fundamento de tudo? Eu te apresento, em especial, essa daqui da direita. Tá? Da minha esquerda, potencialmente sua direita, é isso. Vocês já viram um monte dessa. Tá? Para quem não conheceu ainda, é uma torre de celular. Só que a torre de celular, a gente pensa, ela é só para celular? Não. Ela é uma torre de dados em geral. Sempre que você vê essa, ela está fazendo propagação de dados de alguma maneira, às vezes nem para um fim, pode ser para um fim militar, pode ser para outros fins que não são só o seu celular funcionar. Tá? Então, sempre que vocês virem essa pela cidade, já descobriram. Eu, inclusive, estava passando ali por trás da Unesp e vi que tem uma aqui perto. Então, a responsável ou não por você ter sinal são essas. E aqui um satélite específico desse do SpaceX. Né? O que são esses satélites novos que estão sendo lançados para dar conectividade? Lá no começo da minha carreira, eu trabalhava com desenvolvimento sustentável, antes de eu me enfiar mais em governança. E lá na Amazônia, o que acontece, por exemplo, para conectar as pessoas? Você vai lá, o Exército, invariavelmente, porque não tem empresa que queira fazer isso, passa os cabos pelo rio, por meio de vegetação, tem que fazer uma blindagem bem forte nos cabos para tentar dar uma conectividade e em uns 2, 3 anos deteriorar completamente e ter que trocar tudo de novo. Não é um projeto muito sustentável de você dar conectividade para o pessoal da região norte. Então, esses satélites vão surgir como uma alternativa agora
não para suplantar o seu uso em casa. Você não vai streamar o Netflix nisso daqui. Tá? Não é esse o objetivo. Mas acessar seus e-mails, rede social, conseguir interagir com serviços do governo, que a gente considera hoje em dia serviços básicos de internet, que você pode assimilar a direitos humanos, você consegue aqui já com esse satélite. Já tem vários lançados, inclusive lá na guerra da Ucrânia foram lançados alguns... Guerra não, né? Invasão da Ucrânia, acho que é o certo. Já foram lançados alguns para suplantar, por quê? Derrubar torre de celular é uma estratégia de guerra, muito empregada, inclusive, hoje em dia. Foi no caso da guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, guerra da Ucrânia, invasão da Crimeia. Você começa já detonando a infraestrutura de telecomunicação do seu adversário, que é um negócio com efeito duplo, certo? Se você não tem um backup para aquilo, você também fica sem comunicação, que foi um pouco o que aconteceu com a Rússia. Eles deram uma bela de uma adiantada no protocolo deles, eles mesmos ficaram sem comunicação por um tempo, mas é para vocês entenderem como é fundamental, inclusive, para a guerra. E aqui estamos na barriga da coisa, tá? Isso daqui, que parece um filme de ficção científica, é um data center. Tá? Basicamente, tudo que vocês acessam na internet está aqui dentro. O que são essas luzinhas? São milhões de HDs e baías de processamento, e eles são lugares extremamente gelados. Tá? Eles têm que ser mantidos em temperaturas bastante baixas para preservar a performance o máximo possível. E eles estão distribuídos em vários tamanhos e escalas. Aqui, para o estado de São Paulo, a gente, em Campinas, vai ter um centro de processamento muito grande mesmo, e uma parte razoável do nosso tráfego acaba sendo roteado por lá. Mas não significa que não tenham progressivamente menores. Pode ter um que sirva só uma cidade, pode ter um que sirva a uma região. Tá? Vocês vão encontrar eles em diversas partes, mas sempre com essa configuraçãozinha assim, luminosa, infinita, com pouquíssimas pessoas, porque quanto mais pessoa, mais erro. Tá? Pouquíssimas pessoas, extremamente gelado. E aqui é por trás deles. Então, isso daqui é a frente, isso daqui vai ser mais ou menos atrás. Vocês, quem já está com internet de fibra, vai ver um desses daqui plugado atrás do modem de sua residência, o lugar que vocês estão no momento. Esse é um cabo de fibra ótica. Num data center, você vai ter aí alguns milhares de cabos de fibra ótica chegando para sustentar essa estrutura de rede. Ou seja, vamos parar para pensar tudo um pouquinho junto, vamos juntar um pouquinho. A gente começou, vamos voltar lá em cima. Satélite, torre wireless. A gente tem aqui os Internet Exchange Points, IXP, que é esses data centers que eu estou falando para vocês. A gente vai ter esses milhões de cabos de fibra aqui. Tudo isso vai dar uma base continental. Tá? Então, assim, para você se comunicar daqui para o Rio de Janeiro, tranquilo, isso cobre. No entanto, temos um detalhe importante. A gente não vive de se comunicar daqui para o Rio de Janeiro. A maioria dos nossos dados, pelo contrário, vai para os Estados Unidos, certo? Então, o serviço que você usa, Gmail, Facebook, certo? A maioria das coisas está sediada de alguma maneira lá, a maioria dos serviços. Da onde vêm os cabos submarinos que conectam o mundo todo? Esse daqui, ó, 1858, ontem praticamente, certo? Esse daqui foi o primeiro grande cabo, tá? Chamado de O Grande Cabo, inclusive, que conectava os Estados Unidos à Inglaterra. Tá? Esse cabo tem uma história interessantíssima, mas eu não vou ficar sendo nerd dos cabos aqui, mas, vamos dizer, ele demorou muito tempo para ficar pronto, muitas falhas, porque imagina você... a maioria de vocês deve ter viajado já na vida, certo? De avião. Imagina essa distância de avião. Legal? Agora coloque em 1858 um cabo por essa distância. É um desafio razoável. Então, foi considerado, à época, uma das maiores conquistas científicas da história. E ainda é. Tá? Dada a tecnologia que eles tinham, eles estavam literalmente trabalhando com goma de mascar, de verdade. Então, assim, metade desses cabos é com uma goma chamada gutapercha. Era muito rústico. Tá? E aí, o que você conseguiu? Telegrafia Estados Unidos, Inglaterra. Eu não quero supor coisas demais, então eu vou voltar um pouquinho. O que é a telegrafia? Telegrafia é o envio de mensagens por meio de código Morse. Acho que a maioria deve ter tido contato em algum ponto, mas é aquele curto, longo, você faz tá, 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 e você passa uma mensagem dessa maneira.
que é a mesma coisa que a gente faz hoje em dia com os bits. É exatamente a mesma coisa. Você manda zeros e uns. Antes você mandava curto e longo, hoje você manda 0 e 1, e aí se compõe dados. Alguém fala para mim? Obrigado. Então, a telegrafia é interessante, e para quem curte o lado de gênero das coisas, é bem interessante porque foi praticamente a primeira profissão altamente técnica que as mulheres ocupavam. As mulheres eram telegrafistas infinitamente superiores aos homens e compuseram uma força técnica muito grande, que depois foi, inclusive, como muitas mulheres acessaram o mundo da computação, começando aqui na telefonia por telégrafo, e depois foram se inserindo nos sistemas de telecomunicação. Por isso você vê muitas mulheres em posições muito altas cedo, em companhias como AT&T e outras companhias fundadoras de telefonia. Então, quem curte esse ângulo, eu acho sempre uma coisa bem interessante de destacar, porque é também uma parte interessante. No próximo, por favor. É só um comentário. É interessante também a gente lembrar que essa questão do telégrafo, a UIT, que eu comentei ontem, que é a União Internacional de Telecomunicações, descende da primeira organização, que era a União do Telégrafo, né? União Internacional dos Telégrafos. Então, até a sigla já aproveita. Veio essa primeira organização, né, baseada na questão dos telégrafos, para aí se tornar a União Internacional de Telecomunicações, que hoje lida pouco com a internet, mas lida. Né? Basicamente, você tem vários representantes de essas autarquias. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a Anatel, né, que lida com telecomunicações. Então, representantes da Anatel geralmente estão frequentando a UIT, mas eles não estão tão ativamente trabalhando em padrões definidores do uso da internet. Né? Mais questão de acesso mesmo e de infraestrutura, que são essas questões aqui. E aí a gente vai ver, né, um pouco mais para frente até, que, por exemplo, a China é um país que está muito ativo na UIT, inclusive tentando trazer questões de internet para essa arena. Por quê? Porque ali é uma arena primordialmente multilateral. Você tem só países discutindo, você tem um ou outro representante, né, de empresas, de grandes empresas de telecomunicações, mas essas pessoas do setor privado estão em comunicação direta com os representantes dos seus respectivos países, que é quem acaba decidindo lá na UIT. Então, a China tenta fazer esse movimento, hoje em dia, de trazer mais discussões de protocolos de internet para lá. Até agora, nada muito concreto, mas é uma tentativa que eles vêm fazendo junto com a Rússia, para tirar um pouco aquela ideia do multissetorialismo e deixar mais na mão dos países mesmo. Mas, enfim, essa já é uma outra discussão. Vamos voltar aqui para... Não, mas bem importante, né? O IT é a International Union of Telegraphs, que hoje em dia transforma em telecommunications, né? Eles aproveitaram lá o pulo do gato. Aí você vê esse... O que é isso? Esse eu juro que eu tenho certeza que ninguém tinha dimensão disso. Vai, quebra essa para mim. Isso daqui é como os cabos submarinos parecem hoje. Lembra, a gente discutiu quais são os cabos terrestres. Tudo aquilo lá. Só que esses cabos terrestres têm que, de alguma maneira, alimentar o resto do mundo. Esses cabos existem, funcionam? Sim. Eles são tantos assim? Sim. Eles são grandes? Sim. E caros. Então, um cabo desse, geralmente, vai um consórcio de várias empresas extremamente endinheiradas para você fazer um cabo desse. Tá? E eles demoram muito tempo para ficar prontos. É de uma complexidade gigantesca. Inclusive, eu conheci um rapaz que ele trabalhava com cabos submarinos. Vamos parar para pensar, né? Quando ele me falou, que eu entendi. Você não pode sair com o material pronto do porto, que senão o navio afunda. Ele fabrica os cabos enquanto o navio vai passando e vai descendo para o fundo do oceano. É um projeto assim, de muitos anos, extremamente caro, extremamente complexo. Agora, você me fala, isso é muito abstrato. Concordo com vocês. Então, conheçam os cabos! Aqui entra o primeiro QR Code. Vamos tentar ler aqui que esse site, assim, eu vou falar para vocês que é um site que, para quem curte relações internacionais, geografia, ele é um negócio que ele tem uma densidade de informações um pouco assustadora. Porque nos cabos submarinos você vê relações políticas, você vê relações financeiras, você vê relações estruturais entre empresas, uma série de coisas que são indicadores de relações internacionais que, tradicionalmente, são totalmente ignorados. Tá? Essa é uma área de cabos submarinos é muito pouco explorada. Eu vou deixar mais um segundo, caso alguém não tenha conseguido. Se não está dando para ler o QR, é submarinecablemap.com. É grandinho, mas ele vai. E
para ilustrar o ponto, eu separei um, mas eu quero que vocês explorem os de vocês também. Esse é o meu favoritinho porque ele é novo. Tá? Esse é o Ela Link. Ele liga Fortaleza até Funchal, em Portugal. E ele tem uma história geopolítica muito interessante para ilustrar um pouco o ponto. Podem ir mexendo, tá? Vão clicando em cabos aí, descubram, veja quantos entram e saem do Brasil, para onde eles levam. Tudo isso é geopolítica e geoestratégia. A gente só não aprende isso na faculdade, mas tudo isso é geoestratégia contemporânea. Por que o Ela Link é um cabo de importância geopolítica? Quando deu a notícia dos programas de espionagem massiva dos Estados Unidos, como uma política de Estado, o Brasil definiu que faria um cabo direto com Portugal. Porque, se vocês verem aqui embaixo, nós estamos conectados diretamente com a África, porque era um caminho mais fácil. Mas, como um posicionamento geopolítico e geoestratégico, o Brasil falou, não, a gente vai ter um cabo agora ligando Portugal e o Brasil como uma maneira de se posicionar internacionalmente. Isso é uma medida de hard power. Você literalmente está construindo infraestrutura para você mostrar um distanciamento do norte global. Tá? E se vocês veem aqui, ó, cada cabinho tem um profile, né? É o Tinder dos cabos. Então, você tem a altura dele, né? Quem é o dono, qual que é o consórcio. Então, você entra aqui no ela.link, tem todo o consórcio lá, vocês vão ver que tem telefônica, tem um monte de gente. Tá? E essa ferramenta aí, deixo recomendado para vocês guardarem, é interessante de explorar, porque às vezes você vai estar fazendo uma análise lá, você vai analisar a situação da Síria, de não sei o quê. Legal. Quais os cabos conectam com a Síria? Quem que provê estrutura para eles? Qual cabo precisa ser cortado para a Síria não ter mais internet? São perguntas que a gente não costuma abordar em RI, que, na minha humilde opinião, são extremamente importantes. Por favor. Tem alguns cabos que hoje em dia a gente vê que também são propriedade das empresas das Big Tech, né, que a gente está acostumado a achar que elas estão dominando só ali aquela camada de conteúdo, mas o Google, por exemplo, está investindo muito em cabos submarinos, já tem alguns anos. Então, esse é um outro ponto de atenção para a gente ver o quanto essas empresas realmente estão infiltradas, né, em todas essas camadas de internet. Então, elas querem garantir o funcionamento desde da infraestrutura dos cabos até a pesquisa que você está fazendo ali, né, para acessar, os dados que eles estão coletando do seu perfil, o seu uso de e-mail, etc. Então, é só um ponto de atenção mesmo que até essas empresas, hoje em dia, estão sendo responsáveis por alguns cabos, ou seja, mais poder na mão do setor privado. Exatamente. E empresas como a Google, principalmente a Google, né, majoritariamente investem muito em cabo. O que eles querem com isso é uma boa pergunta. Ah, não, números. Ah, não, fujam. Calma. Vamos com bastante calma agora na nossa camadinha laranja, tá? Ou amarela, como a Jaque prefere. A gente viu, então, como é que as coisas se conectam. Se vocês lembrarem da dinâmica de ontem, tem aqui, lá naquela ponta, estava o pessoal que era essa camada de base, que era o pessoal que recebe fundamentalmente a informação. O pessoal que estava aqui à minha esquerda. Legal, mas vocês lembram que também que tem um meio entre o usuário e aquela camada. Esse é o meio. Como funciona esse meio? Realmente, como ele funciona é bem chato e não dá para explicar fora de um curso, mas tem algumas coisas que dá para a gente saber, bem sabido, e que são muito importantes para quando você vai fazer algum posicionamento sobre a internet. Primeira coisa, protocolo. O mais importante que a gente trabalha é esse chamado TCP/IP. Esse aí, você é bem capaz que já tenha ouvido falar, porque ele é literalmente o que estrutura a internet. Tá? A internet só funciona por causa desse protocolo aqui, que ele faz o quê? Ele literalmente pega as informações do seu computador, joga lá para a ponta e traz de volta. É isso que ele faz, por enquanto, é o que a gente precisa saber. Para quê? Para a gente poder saber do endereço IP. Esse daqui também já devem ter visto, mas uma coisa importante desse daqui. O endereço IP, por normal, ele é único. Tá? E, por trás de qualquer site que vocês acessam, tem um número de IP. A gente não vê isso, por quê? Porque a gente tem nomes de domínio para facilitar. Porque você não vai lembrar que a Unesp é 200.145.6.98. Você está mais preocupado de conseguir logar naquele sistema, não de digitar um número de IP, certo? Senão seria muito confuso. Então, em cima dessas máquinas únicas, o que é esse endereço? Não é nada mais do que o servidor central da Unesp foi dado um número fixo para ele e fala sim para a rede, para o protocolo TCP/IP.
Toda vez que você quiser saber qual que é a da Unesp, procura esse número. Para você não ter que decorar, a gente joga um nome de domínio. O que o nome de domínio faz? Nada mais do que te direciona para lá. Então, é uma cadeia? Sim, é uma cadeia. Você tem o protocolo, ele dá um número e você joga um nome por cima. Tá? Mais ou menos todo o protocolo de internet vai funcionar assim. Então, se eventualmente vocês tiverem que estudar outros protocolos, sempre pensem assim, sempre tem um mais no topo e sempre dá para cavando mais. Sempre comecem pelo topo e vão desmistificando ele aos poucos. O que o nome de domínio nos fala? Isso daqui. Tá? Para todo nome de domínio, você vai ter uma identidade. Titular, Universidade Estadual Paulista, bonitinho. Ali tem o CNPJ da universidade. Legal, responsável. Eu fui procurar esse cara, ele é do setor de bio. Então, alguém de bio controla o nome de domínio da Unesp. Perfeito. País Brasil, servidor de DNS, é como ele fala, pô, como é que eu chego nesse número aí? Aqui, e essa parte criada é bem interessante. Ó. Antes do 1 de 95. Vocês lembrarem, eu falei que a internet comercial começou em 95, mas as universidades tinham link antes. Então, raramente você vai ter um nome de domínio criado antes dessa data, a não ser que seja uma universidade. Novamente, informação super legal, eu sei. Mas é só para ilustrar o quê? A internet inteira vai funcionar assim, inclusive os seus aplicativos. Existe uma ideia na cabeça das pessoas de que o aplicativo não está conectado a isso. Essa ideia está errada. O seu WhatsApp ele funciona com o nome de domínio da Facebook. Tá? Isso daqui estrutura tudo, não importa o que você esteja fazendo. Então, se você falar assim, o juiz fulano da Silva mandou derrubar o nome de domínio do Facebook, vai cair tudo que está atrelado àquilo. É um conjunto. Você não fica direcionando para máquinas específicas, porque vai que a máquina sai do ar. Você joga tudo no nome de domínio. Então, sempre que vocês verem essas decisões legais esdrúxulas e verem porque a comunidade técnica está tão brava, geralmente vai ter a ver com isso. E aí chegamos na internet, certo? Vamos recapitular. Vimos a infraestrutura, vimos como funciona o sistema técnico, e agora a gente chegou na internet em si. Internet e web. Qual que é a diferença? Importante, novamente, principalmente quando vocês forem escrever opiniões, forem colocar coisas em papers e tal. A internet é uma coisa, a web é outra. Se você fala, teve um ataque na internet, você está falando que toda essa infraestrutura que a gente está discutindo foi abalada. Se você falou, teve um ataque na web, é porque um site teve um problema. Tá? Como funciona? Você, usuário, clica no seu browser. Lá, ele vai puxar um servidor, que pode ser aquele servidor da Unesp que a gente estava discutindo, que vai ter a página. Ele vai jogá-la de volta, formatada, já bonitinha, do jeito que quer que apareça na sua tela. Você recebe de volta e, magicamente, aparece na sua tela. Ah, Mark vai repetir a piada do Tiririca, né? Não. Aparece o Tirolipa, o filho do Tiririca. Tá? Você fez esse esforço gigantesco para ver o Tiru. Beleza? E isso para tudo que você for fazer na internet. Novamente, esse procedimento. Usuário, clica, browser, servidor da Unesp, volta, Tiririca. No caso, Tirolipa, para inovar um pouco. Tá? Esse diagrama é importante, mais ou menos, porque se você parar para pensar bem, entre você e o servidor, tem uma coisa no meio, né? Tem a parte de software. E isso é um negócio que já foi muito importante na história da tecnologia e nas relações internacionais relativas à governança da internet. Tá? Os browsers já foram alvo das grandes batalhas judiciais da União Europeia na década de 2000, Jaque? Na década de 2000, a Microsoft sofreu alguns dos primeiros grandes processos judiciais da União Europeia em relação ao browser que vinha por padrão no Windows. Essa foi uma das grandes primeiras litigações assim, que realmente começou essa possibilidade de estados nacionais, ou no caso blocos regionais, poderem intervir contra uma empresa de tecnologia. Tá? E começou a chamada guerra dos browsers. Hoje em dia, quem é da Apple vai usar aí o Safari, né? Quem é meio vida louca vai usar o Firefox. Né? Eu uso, gosto muito. Vai ter o pessoal do Chrome, que é o browser da Google.
que emerge aí no vácuo dessa disputa. Então, vejam, são disputas internacionais legais que permitem que outras empresas tomem espaço no mercado. Então, no vácuo do processo da Microsoft, a Google insere o browser deles e toma o mercado. É uma consequência de uma política internacional afetando diretamente a produção de uma empresa. E é o que a gente chega na dinâmica das rotas. Essa é legal, acho. Como que a gente faz para a gente conceitualizar tudo isso que a gente acabou de discutir de um jeito que, inclusive, vai ajudar vocês em pesquisas futuras? Toda vez que você faz um requerimento de alguma coisa, esse requerimento passa por uma rota. Tá? Essa rota ela pode ser definida mais ou menos de qualquer jeito que você imagine. Lembra ontem? Vamos voltar para o nosso exemplo lá do pessoal na corrente. Numa dada hora, eu roubei o pacote da garota que ficou tão assustada que não voltou. Não voltou? Obrigado. Obrigado, você está no canto para eu não te assustar de novo. Obrigado. Quando eu roubei o pacote da mão dela, o que eu fiz? Eu tirei da rota. Mas a internet arranja um jeito de chegar na rota. Peguem esse site que vocês abriram e coloquem qualquer endereço. Pode ser qualquer endereço mesmo. O que vocês estão procurando aí? Quando vocês descerem um pouco, vocês vão ver como que... Você abre para mim, Jaque, aqui, para a gente rodar um mini teste? Um Yahoo. Ele vai demorar um pouquinho, por quê? Porque ele está fazendo um cálculo de rede. Tá? Mas o que vai chegar no final disso daí? Você vai ver por onde que a sua informação trafegou. E isso daí resulta em tudo que a gente estava falando, valida tudo que a gente falou até agora. A internet ela vai assumindo caminhos, tá? Ela vai assumindo direções por esses cabos, por essa rede, por isso tudo. Então aqui, ó, esses são os passos que o pacote levou, mas o mais legal é esse daqui de baixo. Ó. Olha quantos pulos que a minha informação deu para chegar até onde ela precisava. Esse daqui foi todo o caminho que ela fez. Tá? É um pouco impreciso por ser no browser, dá para fazer isso no sistema operacional, mas eu queria um jeito fácil de vocês poderem ver. Tá? Isso te dá o quê? A dimensão de quantidade de coisas que acontecem entre você clicar e você ter um resultado. Como é que as empresas fazem para esse resultado ficar mais legal para você? Elas instalam servidores gigantescos perto de você, com todas as séries mais recentes da Netflix, que a Netflix paga eles para ter isso, e aí, ao invés de fazer 400 pulos até chegar nos Estados Unidos, ele vem ali de Campinas e entrega diretamente com poucos pulos em você. Tá? Ou seja, é um negócio mais complicado do que a gente acha, mas não é nada tão místico também. Com essas informações, vocês têm todo o básico que vocês precisam saber para conseguir pensar um pouco mais objetivamente sobre essa parte técnica. Tá? Isso daqui é, digamos assim, a base da base. Com essas informações, vocês já conseguem fazer posições muito melhores do que 99% de jornalistas das matérias que eu leio. Certo? Então, tem uma revisada nisso, eventualmente, que vale a pena. E é interessante. Tá? Aí a gente entra no... Beleza. Voltamos para a pergunta. Quem coordena tudo isso? Quem manda? Né? As nossas perguntas lá do Menti de ontem. Tá, mas quem manda? Quem controla? Né? Quem governa? Qual que é a governança disso? Aqui a gente entra lá na minha casa atual. A gente entra no território da ICANN. Tá? O nome já diz bastante. Tá? Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Vamos desmontar isso. Né? É uma corporação. Então não é um negócio do setor privado. Tá? Nomes e números. Nós vimos os nomes e os números, não vimos? Os números é aquele número IP, os nomes são os nomes de domínio. Certo? Então, eles são a galera que regula aqueles dois parâmetros que nós vimos que são bem importantes para você conseguir acessar qualquer website, correto? Nós chegamos à conclusão que sem aquilo você não chega num site. O que eles são? Eles são sem fins lucrativos, foi fundado pelo governo dos Estados Unidos e, em 2015, assumiu independência e é hoje administrado por uma comunidade global, tá? Do qual, no momento, eu sou conselheiro, os conselheiros vão rotacionando de setores diferentes, eu represento pequenas e médias empresas, mas também tem o conselheiro das grandes empresas, tem os conselheiros da sociedade civil. A gente se junta lá para o quê?
garantir a estabilidade da operação desse sistema, que ele tem que funcionar o tempo todo para todo mundo, em qualquer lugar, sem falhar. Sem falhar. Não existe a possibilidade de falha, a gente vai entender por quê. Tá? Então, essa galera toda se junta para preservar o que a gente chama de Domain Name System. Mais um nome complicado? Não, é o conjunto daquelas coisas que a gente viu. Quando você junta o protocolo, o número e o nome, a gente tem um Domain Name System, o DNS. Que é o quê? É aquela barra que você digita o endereço. Digitou o endereço na barra, você está interagindo com o DNS. Qualquer coisa que você pegar e você digitar lá, eu estou usando um aplicativo, ele está usando o DNS por você. Show, deu na mesma. Tudo mais ou menos vai usar isso daqui, com exceção de poucas coisas. A gente tem um rapaz da TI aqui, ele já está, não, peraí, eu posso falar que o... Não, eu sei, mas a maioria das coisas vai ser por aqui. Tá? E a gente se junta nessa ideia multissetorial para discutir as coisas. E aí eu te pergunto, e se o DNS falhasse, dinâmica 3? Esse daqui é bom para perspectiva, galera. Tá? A gente precisa entender, às vezes, por que certas coisas são chamadas de recursos críticos. E o caso do DNS é um recurso crítico. Tá? Por que ele é um recurso crítico? Porque se você parar para pensar em quantos acessos alguns sites têm por segundo, imagina que esse site ficasse com o acesso errado por 10 segundos. Tá? A gente falha lá na Icon por 10 segundos e você, ao invés de entrar nesse link maravilhoso da Google, você pode abrir para mim, Jaque, por favor? Ao invés de entrar na página maravilhosa da Google e ser um desses daqui, tá? Isso é em tempo real, a gente falha por 10 segundos e por 10 segundos ele serve para essa quantidade de pessoas um vírus novo que totalmente não catalogado que vai infectar essa quantidade de máquinas. Porque a Icon falhou por 10 segundos. Não parece ideal, certo? Não parece a coisa mais ideal do mundo. Então, é considerado um serviço crítico da internet o DNS. Por quê? Porque todo mundo depende disso para ter um mínimo de estabilidade. Sem isso daqui funcionando direito, literalmente você não tem como ter mercado financeiro, você não tem como ter praticamente nada funcionando. Tá? Você precisa dessa confiabilidade. E esse site é interessante, ele mostra algumas estatísticas de outros sites também. Se tiverem curiosidade, ou estiverem pesquisando um portal, quiserem procurar coisas, esse site é bem bacana para essas coisas. Aproveitar e fazer uma pergunta para você, então, sobre isso. Nem sempre eu acho que a culpa é da Icon, e aí você pode me esclarecer isso. Acho que também pode ser uma dúvida que outras pessoas tenham. O que acontece, por exemplo, quando a gente tem vivido muito isso? O Facebook saiu do ar, ou o Instagram saiu do ar, tem uma estabilidade. É um problema deles? É um problema da Icon? Como que a gente vê isso? Muita gente. Não, essas instabilidades elas têm muitas fontes. O que a gente tem visto muito é ataque cibernético mesmo. Usando esse sistema de DNS, eu vou dar um exemplo. Tá? Eu sou o servidor de DNS. Tudo bom? Eu aguento 20 requerimentos por minuto. 20 pessoas me perguntando, aonde fica esse site? Mas aí todos vocês se juntam e fazem, ao mesmo tempo me perguntam, aonde é esse site? 50, eu aguento 20. O que acontece com o servidor? Ele morre. O que os agentes dos Estados-nações e certas empresas privadas fazem hoje em dia? Eles pegam uma massa, direcionam contra um site e tentam extrapolar o quanto o limite de acessos deles permite. Isso é chamado de ataque de negação de serviço. Vocês vão ver também com o nome de DDoS. É uma arma de guerra. Tá? Você quer tirar do ar um serviço de informação do seu inimigo, você pega um monte de máquinas que não sabem necessariamente que estão fazendo parte daquela rede, você joga contra e você tira do ar. Uma coisa pode ser de direitos civis, pode ser um site de um judiciário, pode ser uma rede social, pode ser qualquer coisa que seja útil para a sua estratégia em relação a que você está tentando alcançar. Isso acontece o tempo todo. Tá? O pessoal de segurança passa por isso o dia inteiro em loop para todos os sites da internet, praticamente. Tá? É um negócio bem normal. Então,
Fica essa mais ou menos a ideia. Calma, gráfico. Eu gostaria de que vocês tivessem pena de mim, porque esse é o gráfico, vocês estão lendo ali, summarized. É essa versão compacta do gráfico, tá? Mas, como eu dei a dimensão para vocês mais ou menos de qual que é a importância disso, não dá para tomar as decisões de um jeito muito aleatório. Tá? As possibilidades de você tomar decisões no modo aleatório é muito pequena, porque a margem de erro é 0. Então, eu não vou explicar tudo isso daqui, não se desesperem, mas só para vocês terem uma noção. Tá? Aquela primeira barra ali é quando alguém identifica um problema. Então, você substancia que tem um problema acontecendo no DNS. Tá? No momento, o grupo que eu lidero, nós estamos substanciando que certos aspectos de segurança são insuficientes. Então, você junta pessoas extremamente especializadas num esquema multissetorial. Então, tem lá o pessoal das partes de registro de domínio, tem o pessoal da sociedade civil, tem o pessoal de propriedade intelectual. A gente junta todas as nossas impressões, monta um relatório. Legal, esse relatório vai para comentário público, inclusive que vocês podem comentar, qualquer um pode. Legal. Aqui no meio, você monta um grupo de trabalho para trabalhar aquela questão. Tá? Isso é relações internacionais pura. Tá? Isso é RI, a gente fica no modo RI o tempo todo, fazendo considerações sobre liberdade de expressão, sobre como isso afeta atores diferentes, norte-sul, infraestrutura diferente, a necessidade da internet funcionar para todo mundo, beleza. E aqui no final, vem para o conselho, que toma decisões finais e começa a encaminhar aquilo. Isso tem procedência ou não. Dando certo, sobe para os diretores aprovam e se torna uma política. Mas por que isso é importante? Leiam meu mestrado. Não, eu vou resumir meu mestrado. Quando você chega lá na ONU, por mais que você fale assim, você estabeleça uma política. Pá, você estabeleceu lá, todo mundo concordou. O ator que é afetado por ela pode ser compliant ou não. Ele pode entrar naquela política ou não. Ele pode simplesmente falar, tá, não concordo e não fazer. Quando você faz isso nesse nível aqui do DNS, não existe opção de, eu não quero. Incide nos servidores centrais e passa a ser lei. É regra, acabou. É como se fosse um sistema fechado de normas. Tá? Então você definiu, não pode mais colocar o nome da Cruz Vermelha, como foi definido ano passado, que o pessoal explorava, dava um furacão, aí já chegava a milhões de registros. Ajude a Cruz Vermelha salva vidas, e dava golpe a rodo na galera. Ficou estabelecido, não pode criar esses nomes, acabou. Quem pode criar é só a Cruz Vermelha, fim da história, não importa. Mesmo que você queira criticar a Cruz Vermelha, você não pode. Tá? Esse é o peso desse tipo de policy. E aí eu trouxe uma reuniãozinha até recente que a gente teve, isso daqui é uma reunião da ICANN, tá? Para quem quer saber como é que é o processo de relações internacionais na prática, é isso daqui, tá? Faz sentido, de uma certa maneira, mas é uma densidade de necessidade de conhecimento muito grande. Por isso que a área das RI ser multidisciplinar é uma vantagem que vocês têm que usar ao favor de vocês. Tá? Quando você vai entrar nesses conselhos internacionais, OIs, organizações internacionais, você vai ser deparado com milhões de temas diferentes e você tem que ter um pouco de domínio de tudo. Tá? E ninguém sabe tudo, tá? Ninguém sabe nem metade disso, mas a gente tenta se organizar dentro do possível para chegar a alguma conclusão que seja benéfica. Você pode passar para mim? E, agora, esse é legal. Tá? Chegou o começo do ano e, 20 de fevereiro, invasão da Ucrânia. 28 de fevereiro, chega uma carta lá na ICANN. Tira o ponto .ru do ar. Vamos lembrar da nossa aula do que significa tirar um nome de domínio do ar. O que dizer um sufixo inteiro. Todos os sites .ru saírem do ar ao mesmo tempo, da face da internet, e não funcionarem para ninguém. É um pedido que a gente tem que chamar de bastante pesado, certo? Isso geraria uma descoordenação, tanto interna quanto externa. Nós não conseguiríamos acessar eles, mas eles não conseguem acessar a gente de volta, certo? A comunidade de tecnologia reagiu dizendo, isso é ruim. Porque isso vai minar a nossa capacidade de se comunicar com o povo russo,
vai impedir que alguns deles possam sair dessa narrativa do Kremlin, e isso daí vai acabar sendo mais prejudicial do que benéfico. Tá? A gente se reuniu, primeiro o conselho, depois o conselho diretor, para entender qual que seria o caminho. Tá? Por ser uma coisa imprecedente, isso daqui foi literalmente uma tática estreada nessa invasão. Tá? Para quem gosta do tema de guerras, para pensar um pouco nisso. Tá? A gente está em 2022 e inauguraram uma tática de guerra. Parem para pensar um pouco nisso. Nunca tinha acontecido isso de você pegar e chegar num organismo internacional técnico, considerado um negócio de margem e tal, e falar, pega esse meu agressor e arranca ele da internet. É uma tática extremamente inovadora. Se tivesse funcionado, consequências gigantescas. Eu estava mais ou menos no meio, tendendo a falar um pouco que sim, porque eu achei que, como o SWIFT fez isso, e foi bastante eficiente, né? O SWIFT realmente conseguiu tirar uma boa parte da questão bancária lá da Rússia, mas acabou ganhando o não, e o CEO da ICANN enviou uma carta direto para o vice-primeiro-ministro, Fedorov, negando esse requerimento. E aí, professor Mariano. Explicar o SWIFT. SWIFT, Sistema Bancário Internacional, que valida todas as transações bancárias entre países. Tá? Um sistema de roteamento de dinheiro. Eles receberam, novamente, pela primeira vez, um requerimento como esse, como a gente recebeu na ICANN, só que o conselho deles aceitou. E a Rússia foi cortada do sistema internacional bancário e agora está tendo que se virar. Eles estão montando um sistema DOC lá, todo capenga, que tem 20 aderentes. Então, realmente, foi um negócio que acertou eles muito forte e impediu bastante a operação normal do país durante esse processo. E obrigado, professor. Não, pode fazer 10. Beleza. Perfeito. Beleza. Professor Marcelo Mariano perguntou. Uma vez que a Rússia perguntou, a Ucrânia pediu, tira o RU. Quem que é a pessoa que executa o comando tirar da internet? Né? Tecnicamente, como nós somos na ICANN uma comunidade global que administra um bem comum, em tese, se a comunidade chegasse à conclusão de esse requerimento procede, você mandaria um requerimento para o CEO mandaria um requerimento para os administradores técnicos e eles executariam a ordem de desconexão do ponto .ru da raiz, né, do servidor fundamental. A Rússia tem um backup desse servidor que eles estão montando há muito tempo, mas ele não funciona. Então, eles estão meio preparados para isso de uma certa maneira, mas realmente não ficou pronto a tempo da guerra. Essa guerra foi meio adiantada, né? Essa guerra estava programada para mais para frente e foi bem adiantada essa guerra. Então, não ficou pronto. Então, eles não teriam uma maneira de fallback. Se chegasse a essa conclusão, realmente eles ficariam para fora. Esclarece? E aí a minha pergunta. Ótimo, já temos uma intervenção aqui. Eles ficariam para fora, certo? Mas teria como colocar eles de volta? Tipo, tudo aquilo que foi perdido, teria como ser colocado totalmente de volta? Ou seria uma construção de um por um? A sua pergunta é excelente, porque a resposta é mais ou menos. Porque, veja, de primeira ia ficar tudo fora, mas aí o que acontece no segundo momento? Eles iam começar a tentar se reorganizar internamente. Aí eles iam mudar vários sistemas. Aí, sei lá, daqui a 2 anos a gente decide. Foi um pouco esse argumento do pessoal do não. Daqui a 2 anos a gente decide que a Rússia está ok de novo. Eles já mudaram metade dos sistemas deles. Como é que a gente reintegra esses sistemas? Talvez a gente perca a Rússia permanentemente da internet global e eles comecem um plano de internet BRICS, que hoje em dia é um dos maiores medos dos atores do Norte, é uma internet BRICS segregada. Né? Então, esse foi um argumento muito forte. Você pensou exatamente o que muita gente pensou. Assim. Como é que a gente interopera isso? E dessas ponderações eu pergunto para vocês. Sim, vocês. Nós tomamos a decisão certa? Senhores e senhoras internacionalistas, nós tomamos a decisão certa? Porque isso daqui é RI na prática.
Tá? São decisões. Geralmente não tem certo ou errado, certo? Geralmente tem nuances para o que você vai tomar de decisão ou que você vai carregar a decisão de alguém. Isso é RI. Não tem certo. Raramente tem certo. Tem opções. E eu pergunto para vocês, quem é do lado do tirar do ar? Tem que tirar do ar. A galera é a favor do fica no ar? É isso? Levantem as mãos. Fica no ar. Excelente. Foi a decisão que acabou sendo tomada. Ela é, por outro lado, um negócio que potencializou vários serviços russos que estão sendo usados para fazer propaganda, que estão sendo usados para fazer lavagem de mentes, ativamente falando todas aquelas baboseiras que a gente ouve sobre a Ucrânia, que continuam. Então, foi um trade-off, foi uma troca. Você aceita que o pessoal vai continuar sendo exposto a essa mídia e, ao mesmo tempo, você ganha, de uma certa forma, de manter eles. Alguém gostaria de substanciar o argumento de por que ficar? Mera curiosidade, ninguém vai te julgar. É literalmente para a gente treinar. Por favor. Então, eu estava pensando no sentido militar mesmo. Por exemplo, como é que, por exemplo, os russos eles teriam acesso às informações por espionagem e outros tipos do Ocidente? E se não tivessem, como ficaria sensível essa questão de um possível falso ataque ou um possível ataque, de fato, desencadear algo mais grave? Não sei. Fiquei pensando nisso. Bem interessante. Então, aqui a gente já puxa uma vertente bem militar. A gente já sai para a consideração da dimensão militar. A gente tem a dimensão militar, humana, política. Alguém se arriscaria a mais uma vertente? Por favor. Acho que tem uma questão também que muita coisa da região próxima da Rússia passa por esses .ru. Então, de alguma forma, você também estaria afetando algumas telecomunicações da própria Ucrânia. Perfeitamente. 2 argumentos extremamente estruturados. Alguém gostaria de aventurar um terceiro para fechar as considerações do nosso mini conselho aqui? Eu acho que a própria sociedade russa perde muito com o encerramento do domínio RU, tanto informações acadêmicas, profissionais e etc. Perfeito. Então, o Conselho Unespiano de Franca decidiu: vamos manter o RU. E é isso que é, na prática, esses organismos internacionais. Chegam essas demandas, às vezes é mais normal do que isso, mas às vezes chegam essas coisas. Só um último comentário. Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso também é o fato de que o vice-primeiro-ministro da Ucrânia tinha todo esse conhecimento, né, para ele mesmo mandar a carta para o presidente da ICANN fazendo esse pedido. Porque, normalmente, né, o que a gente vê é que os chefes de Estado, né, primeiros ministros, presidentes, eles não têm um conhecimento, né, tão assim, profundo sobre o funcionamento técnico da internet, às vezes até mesmo das aplicações que a gente usa no dia a dia. Né, você tem um conhecimento ali raso, talvez, mas tem todo um staff por trás, né, que está alimentando, subsidiando esses chefes de Estado, esses políticos com informações. E muitas vezes esse staff também está tirando informação de um outro ator, né, ou acadêmicos, especialistas, conselheiros, ONGs, né, onde tem pesquisadores que estão realmente preparados para lidar com essa situação. Então, tem toda uma cadeia de conhecimento que vai subsidiar. E esse vice-primeiro-ministro da Ucrânia estava muito bem informado. Eu estava brincando até já que vai ter algum pesquisador, que vai ser meu pesquisador favorito no futuro, que vai colar todas essas ações da Ucrânia e fazer um relatório de como foi genial essa ação que eles tinham preparado, evidentemente preparado. Eles estavam extremamente preparados para isso. Soltar cartas extremamente bem escritas, com substanciação técnica para milhões de órgãos internacionais e conseguir os objetivos deles. Seja lá que gabinete que estava preparando isso, é um gabinete muito fora de série que tem que ser estudado nas relações internacionais daqui para frente. Isso é relações internacionais contemporâneas. Isso é onde começou a guerra de verdade. Os caras começaram tirando o financiamento, basicamente, de todos os bancos russos, antes de mover uma palha. É um negócio bem interessante, pesquisa futura. Podemos ir. E só vive de ICANN? Não, é o que eu sei mais, né? Mas tem outros. Tá? E vamos para uma parte mais light agora. Relaxem um pouco, vamos para uma parte um pouquinho mais light. Tem outras coisas? Tem. Eu vou ficar explicando elas em grande extensão? Não.
só para vocês terem noção de outras coisas que existem que vocês podem trombar quando vocês estiverem falando de governança da internet ou de internet. Tá? Vai ter ali o pessoal que lida com os padrões HTML, ou seja, padrões de websites. Tá? Tudo hoje em dia é meio padronizado para essa galera, W3C e WhatWG. Esse segundo aqui, IETF e IRTF, são os padrões técnicos. Lembra lá do TCP/IP? Alguém tem que fazer a manutenção do protocolo. Né? A ICANN faz a manutenção dos nomes e números, mas quem garante que o protocolo está em dia, funcionando com sistemas operacionais mais recentes, seguro, cumprindo as funções deles? Essa galera aqui. Temos aqui a ITU e a IEEE. Essa daí, IEEE, vocês não ouvem falar muito delas, da ITU mais, né? Mas a IEEE não, mas ela é bem importante que ela faz padrões, por exemplo, de satélite. Tá? Da onde vem padrões de satélite? Daqui. Grande maioria. Então, essa galera aqui vai lidar com as coisas dos estados. Vejam que são dois órgãos meio estadocêntricos. E os dois vão tratar com essas coisas de estado. Está na terra, é do estado. Fibra ótica, estado. Tá? A gente vai ter o pessoal da Unicode. Eles trabalham com padrões de línguas. Tá? Vocês vão conhecer eles mais pelo emoji. Tá? Eles decidem quais emojis entram no seu WhatsApp. Também. Tá? De verdade, tem votação. É legal. Eu já vi uma, tem votação. Eu vi a votação para pessoa sentada em posição de yoga. O delegado da Índia fez um mega argumento, foi comovente, eu quase chorei. E realmente foi aprovado. Então, se vocês abrirem os mensageiros de vocês agora, vocês vão ver que tem uma pessoa sentada em posição de yoga. Isso é discutido na Unicode. Mas também os alfabetos do mundo, né? O alfabeto Han, o alfabeto chinês, o Han é o chinês, os alfabetos arábicos, o Hangul, que é o coreano, eles são o alfabeto tailandês, que é uma dificuldade gigantesca, eles escrevem um sistema todo fonético, todo complexo. Essa galera faz isso tentar funcionar. Tá? É bem difícil o trabalho deles, de verdade. Pessoal da ISO, vocês vão encontrar aí o selo ISO 7000 nas coisas que vocês usam. Eles também trabalham com tecnologia. E eles absorvem muito estudante de RI. Tá? Quem quiser pesquisar vagas internacionais, aí, estágios internacionais, o pessoal da ISO absorve pessoal de RI a rodo. Tá? Trabalha com muitos padrões, então não importa o que você pesquise, eles vão ter um padrão seu. Fica a recomendação aí. Entra no ISO Opportunities, eu acho. Estágios bala para o pessoal de RI. E galera da Internet Society, ou a ISOC. Essa daqui é a galera das ações sociais. Tá? Eles vão fazer muitos trabalhos de inclusão, vão fazer trabalho com populações ribeirinhas, vão fazer... Quem gosta dessas áreas, o pessoal da ISOC é legal de seguir. Eles têm trabalhos muito interessantes, Amazônia, trabalho em comunidades carentes, tudo bastante interessante, assim, uma face mais humana no meio de todo esse monte de protocolo técnico. Tá? E eu queria... Jaque, por favor. É só antecipar um comentário sobre a ISO, que, na verdade, eu ia deixar para a gente falar isso na última aula, mas só adiantando, né? Eu tenho um carinho muito grande pela ISO. Eles têm um programa de bolsas para jovens até 25 anos participarem do Fórum de Governança da Internet. E eu fui contemplada com essa bolsa uns anos atrás. Tem todo um processo seletivo, um curso, né, que você faz por vários meses online. E aí eles selecionam alguns alunos desse curso para uma bolsa para você ir até o IGF. No ano que eu fui foi em Paris. Cada ano acontece numa cidade do mundo. E aí, lógico que eles são financiados, né? A Microsoft é um grande financiador, então, no fim, quem pagou foi a Microsoft. Mas a ISO que tem esse programa muito legal, que é o programa Youth, que incentiva os jovens a conhecer esse mundo da governança da internet, a participarem de uma reunião presencialmente. Você vai lá, você consegue assistir sessões, né? Participar de workshops. Então, é realmente portas abertas. Na última aula, a gente vai passar esses links para vocês de dicas para essas bolsas. Tem outros também aqui no Brasil que fazem isso. E a gente vai passar bonitinho para vocês. Mas só antecipando que a ISO tem esse trabalho também muito legal, que é o programa Youth. Muito obrigado, Jaque. Na última aula a gente realmente vai discutir oportunidades de inserção e de estudo a mais, mas é bacana já adiantar, com certeza. E antes de eu caminhar para esse caminho pedregoso da cibersegurança, eu vou perguntar, e de verdade toda pergunta é válida, principalmente nessa aula, que eu sei que é um pouquinho mais densa. Alguém gostaria de recapitular alguma coisa, fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário antes de eu avançar? Eu posso fazer daqui, se preferir. Bom,
com você falando um pouco sobre a estratégia da Rússia eletronicamente na guerra, eu lembrei, eu sou de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e lá a gente tem o primeiro batalhão, eu acho que é o primeiro, batalhão de guerra eletrônica do Brasil, do lado da minha casa. Então eu tenho bastante contato, mas eu acho interessante, queria que você comentasse um pouquinho de como que essas coisas já estão entrando também no aspecto militar, como um pensamento perene, assim, é uma necessidade perene das Forças Armadas. Legal, que eu conheço o pessoal. Eles são gente boa, mas é melhor mexer com eles, né? Eu tenho um pouquinho de medo deles. E tinha uma mão aqui atrás. Eu fiquei bem curiosa para saber como que funciona mesmo a ICANN na prática. Então, ela é responsável por acompanhar os servidores? Como faz isso? Precisa de representantes de cada país? Como que você chega até ser um diretor, um CEO da... Perfeito. Coletar uma última? Tem mais? Opa, já vou para você, não esqueci, tá? É só que você tinha falado da dificuldade que é instalar todos esses cabos submarinos. Aí você citou de passagem assim algum exemplo se, por exemplo, quais cabos seriam relevantes para a Síria? Então, quais que seriam interessantes ser cortados, assim, atingidos por alguém que tivesse objetivo contra eles? Eu queria saber se o cortar ou atrapalhar, destruir os cabos lá é difícil também, é muita mão de obra. Essa daí eu te respondo até de boa. A gente tem muito problema com esses cabos com tubarões. A galera acha que foi um mega ataque cibernético. Vai o FBI, a CIA foi um tubarão. Isso acontece bastante. Então eles são extremamente frágeis. É uma coisa que, se começar a ser visto como um recurso estratégico de ataque, pode causar uns problemas, porque os tubarões certamente acharam como um bom recurso de ataque. Acontece no Brasil direto, ali em Fortaleza, inclusive. Sobre tirar o domínio .ru, não sei falar, pela ICANN. Se ela tivesse tirado, ela não teria tomado a posição política? E se tivesse, quais seriam as consequências para a ICANN? Perfeito. Eu vou começar ali com o pessoal do cibersegurança aqui no Brasil. O Brasil é referência mundial de cibersegurança, tá, gente? E por mundial não estou falando assim, mundial top 50, estou falando top 5, tá? Por incrível que pareça, tá? Mesmo as deficiências dos sistemas do Brasil têm a ver com a má administração dos governos públicos, tá? Eu estou encarregado de fazer uma pequena revisão do sistema do SUS, tá? Com o pessoal do Centro da Quarta Revolução Industrial. Tem 126 sistemas interoperando no SUS. É claro que vai dar problema. Não tem nenhuma chance disso dar certo. Os governos eles fazem uma coxa de retalho de sistemas que tornam os sistemas brasileiros totalmente ineficientes. Agora, a comunidade de cibersegurança e programação do Brasil é uma das melhores do mundo, inclusive para bem e para mal. Muitas armas cibernéticas são vendidas pelo Brasil. E desde sempre, tá? Já faz 20 anos, 25 anos que o Brasil é uma referência grande, principalmente em clonagem de cartão de crédito. Tá? Então, quem já teve o cartão clonado e falou, nossa, que coisa! É porque aqui nós somos especialistas mundiais, os melhores, inclusive. Quando vai fazer gangues internacionais com várias habilidades, tipo aqueles Ocean Eleven da vida, chamam brasileiros para clonar cartão. Legal, né? Eu também acho o máximo. Então, esse pessoal do Exército, eles atuam... Não pensem em Exército com situação política atual. Pensem em Exército como uma instituição separada, porque certas instituições do Exército são isoladas do que está acontecendo. O pessoal da Ciberdefesa é um deles. Eles são... Pouca gente tem gerência sobre eles. Eles são responsáveis por, basicamente, impedir o Brasil de tomar ataques cibernéticos muito brutais, que a gente toma o tempo inteiro, inclusive. Não chega muito na gente, mas o Brasil é um alvo muito grande de ataques cibernéticos. Muito grande mesmo. Principalmente durante a época do pré-sal, quando teve aqueles leilões, era um volume de ataque infindável. Por quê? Porque o pessoal queria roubar as informações, porque o leilão, teoricamente, era um leilão cego. Então, o volume que o pessoal do Exército brincou ali, eles contam até hoje. Tem histórias de guerra inumeráveis. Quando teve Olimpíada é um hub de ataque cibernético. Teve Olimpíada, os moleques ficaram lá... Ficavam 24 horas por dia, não dormiam, um mês. Então, assim, é muito interessante o trabalho que é desenvolvido aqui. E colando as questões do RU, será que dá para colar as questões do RU? Ou será que eu tenho melhor dividir elas separadas? Teve uma pergunta sobre o funcionamento da ICANN e o momento de governo. Tá. Sobre a estrutura da ICANN e sobre... Tá. Então, eu vou tentar colar numa vez só.
A questão da ICANN é assim, os governos estão envolvidos na ICANN. Eles têm o Government Advisory Committee, perdão, não tem tradução oficial, eu vou livremente, né? É o Comitê Conselho Governamental, perfeito. Então, eles se juntam lá e eles são um ator como os outros. Então, eu já tive muito bate-boca com o pessoal de governo, por causa de ser representante de um grupo de trabalho. Você leva para os governos como você leva para todo mundo. Então, você vai lá, pessoal da sociedade civil, você vai lá, pessoal do governo. Se a decisão final acabar sendo uma decisão com cunho político, ela vai ter sido uma decisão consensual multissetorial e, teoricamente, existe um consenso bruto, existe um consenso genérico de que aquilo é o melhor caminho. Vai ser interpretado de milhões de maneiras, pode ser refutado, como às vezes é. A gente teve um caso muito grande que foi o ponto .xxx. Foi o primeiro grande caso de nomes de domínio. Que a ideia era genial. Vamos colocar todos os domínios de pornografia numa casa só, ponto .xxx, porque daqui para frente, se você quiser bloquear, né, seja por sua religiosidade, pela sua família, por criança, não sei o quê, você só bloqueia isso daí e está tudo top. Só que teve vários problemas, né? Problema 1, a própria indústria olhou e falou, peraí, calma lá, isso daí ficou muito fácil de bloquear, calma lá, não é assim que funciona. Em segundo lugar, os países de matriz largamente islâmica e a Índia também têm leis que simplesmente proíbem a pornografia, ponto final, assim, né? Na Índia, em particular, é proibido mesmo. Então, eles chegaram com... Assim, vocês não podem fazer uma regra sobre um negócio que é proibido. Começou uma discussão nessa tônica. Eventualmente foi aprovado o XXX, foi visto como uma coisa política e flopou. Mas isso não importa. A política passou. E sobre a progressão dentro da ICANN, é um negócio assim, é bem comunitário, tá? Sobre a progressão lá dentro. As pessoas que se projetam vão subindo. E geralmente como? Assumindo liderança de grupos de trabalho, fazendo interface com comunidades diferentes. Geralmente lá a pessoa é recompensada por conseguir dialogar com muita gente, né? Esse é geralmente o que dá certo lá. Mas o CEO é um negócio bem autocrático. É um órgão paralelo que decide o que é melhor para a estrutura da governança. Esse eu não concordo como é eleito o CEO em específico. De resto, basicamente, a própria comunidade que vai ascendendo. O pessoal que hoje é membro do conselho diretor, tem um cara que, quando eu fiz a minha primeira bolsa, lá em 2015, ele já estava uns 4 anos avançado em relação a mim, nos programas, e ele emergiu desses programas de base. Tá? Hoje é do conselho diretor da ICANN, o Leon Sanchez, do México. Então, tem uma transparência muito grande que eu acho que falta em muitos outros organismos. Tá? Você vê pessoal da comunidade de base subindo até as posições mais altas. Então, isso acontece, é demonstrável. E sim, eu tenho esperança que eu esteja nesse caminho, mas nada é garantido, né? Nada é garantido na vida. Então, mas existe essa progressão. Eu acho legal, assim, tipo, dos organismos internacionais que eu conheci, esse é um dos mais transparentes. O sistema ONU é bem complicado. Bem complicado. Não é que não dá para dar certo lá, mas é difícil, vamos chamar assim. Então, espero que a gente tenha passado algumas questões e vamos para uma parte final super prática de guerras cibernéticas. Tá? A literatura de RI de guerras cibernéticas é um tema emergente para todos nós. Todos nós que vamos atuar no mercado nos próximos 20, 30 anos, vamos ter que lidar com isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a pesquisar outros focos, a gente tem que começar a olhar para outros lugares e imaginar o que é uma guerra cibernética de verdade. Tá? Tem muito texto aí que ele vai falar teoricamente sobre o que é uma guerra cibernética conceitual, como se elas não existissem. É isso que é estranho dos textos de RI. Você vê um monte de texto falando a possibilidade, já está acontecendo. Então, eu vou trazer alguns casos práticos aqui para vocês e eu vou pegar o mais importante, a gente vai dar uma debulhada nele, a gente vai fazer uma análisezinha aqui de política em cima desse caso e os outros eu vou passar mais por cima. Mas vamos acompanhar aqui o que é uma guerra cibernética prática. Essa maravilhosa instalação aqui, instalação de Natanz. Tá? Quem está aí com a geografia afiada já detectou que é no... Obrigado. Interação. Irã, com convicção, galera.
essa daqui é onde eles basicamente estão fazendo o refinamento do material nuclear lá, assim, fundamentalmente. Tem várias, mas essa daqui é praticamente a principal. Tá? E tinha um murmúrio de que o avanço que estava acontecendo aqui no refinamento de urânio? Urânio, creio eu. Se tiver algum especialista nuclear aí, me corrija. Creio que urânio estava extremamente avançado. A comunidade internacional ficou sabendo disso e existe sempre aquele temor de que o Irã esteja caminhando para uma arma nuclear e ele tem uma quantidade bastante grande de inimigos ali em volta nos quais usar, certo? Então, rolou essa preocupação coletiva e um grupo que eu não posso afirmar, os técnicos acreditam que seja estadunidense e israelense, codificou isso daqui, ó. Esse monte de maravilha aqui, tá? É o Stuxnet. Ele é um vírus, mas ele é um vírus super específico. Ele é um vírus de infectar, máquina de processamento nuclear iraniana de Natanz. Ele não é um vírus para pegar no seu celular. Ele é um vírus engenheirado especificamente para essas máquinas. Então, você me pergunta, qual a grau de dificuldade disso? Muito, muito mesmo. Eu conheço poucas pessoas, e olha que eu conheço gente técnica, que conseguiram conceber, começar a pensar nisso. Porque aqui é um vírus de máquina. Você está infectando a lógica da máquina. É um negócio tão abstraído. Então, ou seja, esses atores são estatais? Provavelmente. É bem provável. Novamente, eu não posso fazer afirmações, mas é muito provável que você precisa de um ator estatal extremamente tecnicamente capaz para fazer isso. O que esse vírus maravilhoso faz? Explode o processamento nuclear? Não. Muito melhor do que isso. O que o Stuxnet fazia? De vez em vez, ele dava uma zoadinha na fábrica. Sim, uma coisa parava de funcionar mais ou menos, aí não ciclava direito, um ciclo não terminava, aí um computador saía do ar. Ele gerava umas interrupções que faziam os engenheiros de Natanz ficarem constantemente se perguntando o que estava errado no sistema deles. Era uma interferência constante e ininterrupta. E eles sempre estavam na dúvida. Meu sistema, onde eu errei? O que está errado? O que eu fiz? Eu preciso parar porque vai dar errado, vai explodir. E eles ficaram nessa por anos. Cara, onde eu estou errando? Onde eu estou errando? Até que descobriram o Stuxnet fora da usina. Ele acabou infectando uma coisa aleatória. E, se eu não me engano, a Kaspersky, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, da Rússia, foi lá e descobriu esse vírus e falou: o que é isso, meu amigo? Tá? Só que o que é interessante da guerra cibernética? Não tem atribuição, não tem ONU, não tem Conselho de Segurança, não tem mecanismo internacional nenhum, não tem internacionalistas preparados para lidar, não tem juristas preparados para lidar. O que deu esse caso? Absolutamente nada. Tá? Isso daqui, nada, deu na mesma. E esse é um dos que a gente sabe. A quantidade que tem que a gente não sabe não é brincadeira. Então, veja, a gente tem um exemplo de uma coisa que aconteceu que eu chamaria de bastante grande, e a gente não tem qualquer mecanismo para lidar com isso. Nenhum. Tá? O que isso significa para o futuro das relações internacionais? Vocês vão responder para nós. Vocês jovens e cheios de energia vão responder para nós. Por favor, Jaque. Sobre essa questão de não ter nada, assim, né, ONU que verifique isso, está tendo agora, começou esse ano, um comitê na ONU para crimes cibernéticos. E aí eu, na ONG que eu estou trabalhando, fui designada para acompanhar algumas dessas sessões para ver o que cada país estava falando e se posicionando. É um comitê formado por, então, né, delegações dos países, onde outros atores, como o setor privado e sociedade civil, têm um espaço de fala muito pequeno mesmo. Então, é até uma questão assim, né, crítica ao multissetorialismo. Né? O multissetorialismo existe, mas de que maneira ele está sendo equilibrado? Então, teve esse comitê, está tendo, né, ele tem várias sessões ao longo do ano, geralmente cada sessão dura 2 semanas, se revezam entre Nova York e Viena. Viena? Acho que é. Na Suíça? Não, é na Suíça. É em Genebra, isso. É em Genebra, isso mesmo. Então, cada sessão acontece numa das cidades.
E aí, por conta da pandemia, isso já foi atrasado, porque era para ter começado uns anos antes, acho que em 2020, aí a pandemia veio, adiou, e aí eles começaram a fazer esse ano de modo híbrido. E isso foi uma vantagem que a pandemia trouxe, porque senão ela seria só presencial. Então, só quem realmente tem os recursos para ir até lá, Nova York ou Genebra, conseguiria participar, né? Sociedade civil, outros atores. As delegações dos países acabam indo. E aí eu comecei a acompanhar essas sessões e eles não chegaram em nenhum consenso sobre o que é crime cibernético, para começo de conversa. Tem vários entendimentos sobre o que pode ser considerado um crime cibernético. E aí como que as autoridades, né, de investigação, autoridades policiais de cada país podem lidar com isso. Então, é um assunto muito complexo. É um assunto ainda muito novo, apesar de a gente ter, né, casos, por exemplo, 2010, já tem mais de 10 anos, ainda é um assunto muito difícil de você definir, né? Quais os parâmetros que você usa para definir. A gente acabou discutindo questões lá de... tem que atingir um número grande de pessoas, né? Ter uma dimensão muito grande para ser considerado um crime cibernético. Porque se, sei lá, eu só hackei seu e-mail, isso é um crime cibernético? Seria, né? Mas quem vai se importar com isso? Então, tem várias discussões nesse sentido e questões de conteúdo, se elas entrariam, né? Então, por exemplo, pornografia infantil é uma coisa mais consensuada, né? Que o pessoal já está mais no consenso de que é um crime cibernético. Mas outras questões como propagação de fake news, isso seria crime cibernético? Então, muitas questões assim pontuais, às vezes alguns países vão assim muito a fundo em alguns pontos específicos, e às vezes você perde um pouco essa visão mais ampla, né? Mas no geral, uma convenção internacional acaba sendo mais ampla, porque é muito difícil você detalhar e você ter o contexto de cada país, o que às vezes para um país é válido, para outro país não é, por questões culturais, por questões religiosas, enfim. Então, só para, né, colocar aí que tá acontecendo essa discussão na ONU. Se vai chegar em algum lugar, ainda resta ver. Acho que teve 2 sessões já esse ano, estão previstas 6, acho que entre esse ano e o próximo ano. A próxima, agora, a 3ª sessão, vai começar agora no final de agosto, em Nova York. E são sessões assim difíceis de acompanhar, são longas. Eu até previ na nossa última aula para falar um pouquinho sobre isso, para mostrar essa experiência, mas já estou adiantando aqui. São sessões que dá muito trabalho de acompanhar. Geralmente, quem está ali tem um staff enorme por trás para ver o que cada ator está falando, para tentar rebater, para tentar se unir a um ator que pensa igual a você e aí fazer uma proposta conjunta. Vários países fazem propostas conjuntas. Então, é uma coisa trabalhosa, é complexa, e a gente sabe que, com tecnologia, as coisas avançam muito, muito rápido. Então, tem esse, né, descompasso. E quem acompanha esse tema é a nossa amiga, né, a Louise Hurrell, né, aqui do Brasil. Ela faz pelo Instituto Igarapé, faz um mega acompanhamento internacional disso, muito bem, diga-se de passagem. E aqui, a gente vai para um recurso, tá, gente? Eu não vou ficar dando bibliografia de curso, mas aí, quem tiver mais interesse, não estou falando que todos precisam ler, mas essa autora aqui, a Nicole Perrott, ela escreveu um livro de campo, tá? Ela foi fazer antropologia de campo mesmo, com o pessoal do cybercrime, e inclusive veio aqui para a América Latina, largamente, para conferências de venda de armas digitais. Então, rolou ali na Argentina, uma top, vendeu altas armas lá. E então, assim, é muito interessante esse livro porque ele detalha esse mercado que a gente não estuda também, tá? Quem estuda esse mercado, geralmente, é o pessoal de cibersegurança. E fica a minha pergunta, por que o pessoal de RI não estuda isso? Novamente, eu acho que é falta de alguém vir aqui e tentar falar. É por isso que a gente faz esses cursos, para ver se a galera começa a se atentar que tem outros temas acontecendo por debaixo do nosso nariz. Por exemplo, um mercado internacional de venda de armas cibernéticas. Qual que é a diferença? A arma normal ela precisa ser entregue para algum lugar. A arma cibernética ela é um código dentro de um arquivo zip, certo? Então, assim, você tem essas conferências no qual o pessoal se junta, agências governamentais e freelancers, e até algumas empresas específicas disso, não vou citar o nome delas para não ser perseguido, mais do que eu já sou, e elas se juntam nessas conferências de segurança. E você chega lá como se você tivesse um pastel. Você fala, esse pastel custa R$5. Eu quero esse pastel por R$5. Você troca, por exemplo, eu tenho aqui essa vulnerabilidade de iPhones Zero Day. O que é um Zero Day? Fazem 0 dias que está consertada essa vulnerabilidade.
Ou seja, se você atacar agora, todo mundo vai ser afetado, não importa quem seja, basta ter um iPhone. Ah, esse é um Zero Day do Windows. Qualquer usuário de Windows está vulnerável àquilo. E esse é o que pega bem aqui. Dá para ganhar uns milhõezinhos de dólares por peça de software. Tá? Então, assim, é um mercado que claramente ele existe, mas atentem-se a esse outro ponto aqui, que a Nicole ela tenta muito bem. Você pode fazer um estoque de AK-47 e ficar sentado nele para sempre. Isso é válido. Ela provavelmente vai funcionar. Agora, as vulnerabilidades, principalmente dessa nossa categoria Zero Day, elas são limitadas. Alguma hora a Microsoft tromba lá naquele bug e fala, meu Deus, e conserta sem avisar ninguém. Então, elas são armas com uma vida útil. Você vai lá, paga alguns milhões de dólares por ela, ela pode estar inútil amanhã. E não é problema do programador, é problema seu. E a gente vai encerrando aqui com algumas notáveis. Eu peguei 2 nichos, tá, para tentar pegar toda a nossa audiência com coisas diferentes. Aqui a gente tem uma questão de direitos humanos, aqui a gente tem uma questão estatal. Tá? Então vamos começar aqui, galera dos direitos humanos. O Pegasus, ele é um software privado criado por uma empresa com sede e tudo mais. Tá? Não é nada sombrio assim. Os caras têm uma sede e tal, têm empregados, pagam salário, e ele faz uma coisa fantástica que é o Zero Click, que é melhor do que o Zero Day. Você manda para o celular da pessoa e ele está infectado. Acabou. Não tem contestação, já está infectado, já acabou. Quem que adora isso? Governos repressivos. Eles amam o Pegasus, porque nada mais legal do que a pessoa está totalmente preparada, protegida de todas as maneiras concebíveis e ainda assim você conseguir roubar todas as informações dela. E tem alguns governos sem nome aí, mas vamos dizer mais ali para o Oriente Médio, que são clientes muito assíduos da galera da Pegasus. Eles são usados geralmente quando eles estão tentando matar pessoas. Tá? Então, é muito caro. Você precisa ter um nível de prioridade para eles extremamente alto para alguém querer, porque o Pegasus vai ficando defasado. Ele vai sendo atualizado. Conserta, defasa, conserta, defasa, conserta, defasa. Então, você sempre precisa estar com a versão mais atualizada para você poder executar o seu projeto, certo? E, por outro lado, aqui a gente tem o Great Canon, para o pessoal mais de Estado. Esse daqui usa aquela técnica que eu tinha mencionado de negação de negação de serviço, DDoS. A China é um país grande, né? Não sei se vocês já notaram, a China é meio grande. Ela tem muitos computadores e esses computadores são mais ou menos subjugados ao governo chinês. Num momento oportuno, a China pode pegar... Lembra do exemplo? Eu sou o servidor que aguento 20 vocês são 50. Imagina um servidor que aguenta 20 recebendo 1 bilhão de requerimentos. Certo? É esse que é o Great Canon. Se eles querem tirar alguém do ar, eles tiram. Tá? Não tem fluxo de dados, não tem prevenção que consiga parar esse tipo de ataque nessa escala. Eles basicamente usam o DNS a favor deles para incapacitar praticamente qualquer alvo que eles tenham. Geralmente vai incidir contra alguém que está mais ou menos contra o governo. Né? Esse costuma ser o alvo. Mas isso tem uma coisa interessante, perdão que já é um pouquinho mais técnico aqui, eu só vou adicionar esse detalhe. No meio desse impacto de fluxo muito alto, você consegue chegar num nível que você confunde o roteador do alvo e você consegue mandar um pacote errado e você consegue infectar, você consegue fazer interceptação de dados. Então, uma ferramenta meio com 2 utilidades. Por uma, você incapacita o alvo, por outra, você rouba informações dele. Ah, isso é teórico? Não, gente, isso está tudo funcionando. Está em atividade. É por isso que eu falo que a ideia de guerra cibernética como um campo especulativo, ela é muito estranha. Tá? Essas coisas estão funcionando, elas existem e tá, todo dia aí está atorando aí o Great Canon, normal. E o Pegasus, principalmente, começou agora uns processos contra a galera da Pegasus. Ano passado, um estado ou outro fez processo contra eles. Estados Unidos, acho que entrou. A Jaque é mais inteirada em negócio de Pegasus, que talvez ela possa fazer uma side aqui. Na verdade, não é nem do Pegasus em si. Saiu muito na mídia brasileira, nesses últimos meses, o Pegasus. Não sei se alguém prestou atenção nisso. Esse nome estava muito nas manchetes. Falando que o governo brasileiro tinha contratado esse software. E era uma informação errada. A ONG que eu trabalho entrou em contato com um jornalista para pedir para corrigir. Por quê? O que o governo brasileiro contratou
é um software parecido com o Pegasus, mas não é exatamente o Pegasus. Então, tem até essa confusão assim, no próprio pessoal da mídia, que cobre tecnologia, porque tem vários desses serviços, né? E aí eles, às vezes, fazem coisas muito parecidas. O que o Brasil contratou começou, acho que o ano passado, esse processo, né? Foi aberto um processo de licitação, acabou ganhando a contratação da Arpia Tech, que é uma empresa brasileira. Na verdade, o cara que fundou a Arpia Tech era da ABIN, saiu da ABIN, fundou a empresa e vendeu o software para o Brasil. Na verdade, o que eles fazem é diferente do Pegasus. O Pegasus é realmente, né, de invasão de espionagem. O Arpia está fazendo raspagem de dados abertos. Então, dados das redes sociais, bases de dados que estão disponíveis. Ele faz essa raspagem dos dados para fazer um monitoramento e até um perfilamento de pessoas que você pode colocar como alvo. E aí é lógico que o TCU entrou com um processo sobre essa licitação, a pedido de várias ONGs aqui no Brasil que se juntaram para isso, para verificar a legalidade desse pedido, porque é uma questão de vigilância, é de monitoramento. Você, de repente, coloca um CPF lá e você consegue ter um perfilamento dessa pessoa. Teve aquele caso recente do dossiê antifascista, acho que vocês se lembram. Então, casos nesse sentido são casos que a sociedade civil, não só a brasileira, né, acho que vários países passam por isso, mas que a gente tem que estar atento, porque acabam infringindo em direitos fundamentais, podem acabar infringindo em direitos civis, direitos políticos. Então, só para, né, fazer esse comentário, esse adendo, que tem outros softwares por aí, o Arpia Tech é um, e é um processo que ainda está rolando. Mas, até agora, né, a gente não teve nenhuma resposta sobre isso. Inclusive, tem várias ações ali do Ministério da Justiça que estão sendo questionadas, mas a gente ainda está meio que no escuro sobre isso. E a ponderação final só tem 2 exemplos porque... Você deu 2 exemplos, Mark, porque só tem 2? Não. Todo Estado Nacional, hoje em dia, tem suas armas cibernéticas. Sem exceção nenhuma, o que diz que tem é muito bom em mentir. Tá? O que diz que não tem é muito bom em mentir. Todos os Estados nacionais estão armados ciberneticamente hoje em dia, alguns mais, outros menos. Se não estavam, os Estados Unidos cometeu um pequeno erro em 2017, que o Departamento de Segurança dele desenvolveu. Olha, era uma quantidade de armas digitais assim invejável. Os caras realmente passaram muito tempo desenvolvendo. E aí aconteceu um pequeno problema. Vazou. E na internet, assim, tá? E, tipo, tá aberto o código. Quem quiser, inclusive, pode procurar lá, o pessoal do Shadow Brokers. Então, assim, se não tinha, passou a ter. Tá? Inaugurou um capítulo ali com esse vazamento do Shadow Brokers que mostrou que um Estado nacional como os Estados Unidos tinha literalmente dezenas de armas cibernéticas, e aí todo mundo, naquela nossa clássica corrida armamentista, né? Mutually Assured... Como é que é em português, pelo amor de Deus? O gringão, o corrida armamentista, anos 60, Guerra Fria, destruição mútua, professor. É tipo isso? Bombas atômicas. Eu faço uma bomba porque ele tem uma bomba. Dilema de segurança. Obrigado, professor. Um anjo. Entramos no dilema de segurança. Os Estados Unidos tem um monte, eu preciso ter um monte. E aí esse... Tô afastado demais, né? Preciso fazer um intensivão. Vou fazer um supletivo de RI. Então, essa é a mensagem, e quem quiser começar a se retirar está muito bem-vindo a se retirar. E quem quiser fazer perguntas também está aberto aqui, porque a gente vai ficar aqui mais uma cota. Mas então, primeiro, agradeço a participação de vocês. Muito obrigado a todos. E eu abro uma ação de perguntas formais ou informais. Quem quiser vir para cá, quem quiser perguntar. Muito obrigado a todo mundo.